Você sabia que toda atitude que nós temos influencia no funcionamento do nosso organismo, na nossa saúde, na produção hormonal, na composição corporal e no nosso meio? Toda vez que você vai dormir e que você está já preparando o seu sono com coisas mais explosivas, como notícias negativas ou notícias que causam medo ou então insegurança, faz com que o seu corpo comece a produzir hormônios de defesa. Isso deixa o seu organismo mais estressado, seus músculos começam a ficar mais estressados. Se você acorda nesse dia de manhã, ele já vai estar no modo, como a gente diz, que é um modo guerreiro, um modo guerreira, né? E ele vai sendo conduzido isso no seu dia todinho. Então imagina só o seu corpo produzindo hormônios em excesso com base em sentimentos e atitudes que você procurou e estimulou desde quando você foi dormir. Então o seu corpo ele passa o dia todo sobrecarregado. Então o seu corpo ele entende que você está no modo de que você precisa lutar pelas coisas. Então ele começa a criar uma capa nos seus músculos como se fosse uma capa protetora. Nossos músculos, a função dele é proteger o nosso organismo, proteger os nossos órgãos, as estruturas desses órgãos, né? Além da nossa locomoção, né? Essa é uma outra função da parte muscular, que é a nossa proteção. Então, quando a gente tem um estresse muito grande ou quando a gente começa a ficar estressada por conta de trânsito, por conta de trabalho, que a gente tem que correr atrás, e desde esse preparo do sono até o preparo do seu dia, quando ele começa a perceber que você tem que fazer um esforço para fazer as suas atividades corriqueiras da vida, o seu músculo começa a ficar mais tonificado, enrijecido. Sua estrutura começa a modificar como se fosse uma armadura. O hormônio da adrenalina e da epinefrina, ele começa a ser produzido pela glândula suprarrenal e ele condiz com a regiões de estresse, né? Quando o seu corpo está com muito estresse. E ele começa a aumentar o débito cardíaco. Imagina você todos os dias acordar e dormir, acordar com notícias negativas, com coisas negativas, que o seu corpo está constantemente produzindo esses hormônios de estresse, sobrecarregando a estrutura cardíaca. E não só a cardíaca, ele sobrecarrega toda a sua estrutura, né? Quando a gente já faz o contrário, tem questões de meditações, exerce o poder da gratidão, né? Ou se você começa a tirar essas questões negativas, seu corpo começa a ficar relaxado e começa a produzir outro tipo de hormônio. Quando você está em constante estresse, o seu útero, essas glândulas mamárias, essa parte de ovário que são interligadas, elas começam a sentir mais dores. Então, quando você estiver no período pré-menstrual, a sua cólica vai vir com mais intensidade, você vai sofrer mais, né? Questão de dores nessa região. Seu corpo, quando você vai dormir, ele não relaxa por completo e começa a ficar mais tensionado, sentindo dores no corpo em geral, né? Começa a ocasionar processos inflamatórios que inflamam as articulações, fazendo você ter dores constantes no corpo, estresse em excesso, quando você começa a produzir, né, a acordar e querer resolver todas as coisas, o seu corpo entende que você está tentando conquistar as coisas. Entende que você precisa de mais músculo, precisa de mais ossos, precisa de mais força e ele começa a produzir isso em grande escala. Agora imagina as consequências disso. É uma estrutura corporal mais densa, né? Acúmulo de gordura, porque a gordura ajuda também nessa questão da proteção. Então a tendência é ficar mais ansiosa, comer mais, e acúmulo de gordura, acúmulo de energia, porque você precisa dessa energia para estar disposta no outro dia. Então você começa a produzir isso em grande escala. Daí
vem a questão, né? Jéssica, eu não consigo emagrecer, Jéssica, eu não consigo perder, eu vivo na academia, vivo lá fazendo regime, vivo fazendo uma educação alimentar, mas toda vez que eu vou na Nutri, eu não consigo. Então é por conta disso, por conta desse descontrole, né, hormonal, na questão do estresse, na questão de você querer muito, de estar ansiosa, de estar naquela modo guerreira, de modo de resolver as coisas. Jéssica, então como é que eu mudo essa situação do meu corpo? Eu preciso que você entenda que nós mulheres precisamos estar constantemente relaxadas. Nós somos mulheres recebedoras. Se você for ver a nossa estrutura, tudo nosso é interno, nosso útero é interno, nosso ovário é interno, tudo da gente é mais delicado, a gente é uma pessoa que somos mulheres que mexem nas nossas delicadeza. Se você for ver, a mulher, ela é amor, ela é carinho, ela é dedicação, ela é o toque fino das coisas, né? Então, quando a gente está nesse modo mais grosseiro, isso foge da nossa realidade, de quem a gente é. Ai, Jéssica, mas eu não posso ser essa mulher empreendedora, essa mulher conquistadora, essa mulher que vai atrás dos desejos, aquela mulher que conquista as coisas. Claro que pode, você pode ser tudo que você quiser, porém, precisa entender que você não precisa se esforçar muito para isso. Quando a gente intenciona as coisas da nossa vida para o lado que a gente quer, né? Inclusive tem um vídeo aqui que eu falo de você saber o que você quer. Quando a mulher sabe o que quer, as coisas ao redor começam a fluir. Quando você terceiriza uma ajuda, né? Você precisa conquistar um objetivo, e quando você começa a terceirizar pedindo ajuda de alguém, as coisas começam a fluir. Então você não precisa estar constantemente correndo atrás, desesperada. Você só precisa relaxar e falar: não, eu quero que aconteça. A vida vai começar a proporcionar isso para você, então você não vai precisar ficar estressada ou então tentando incansavelmente conquistar suas coisas. Quando você for para a academia, saiba, coloque na sua cabeça que isso é um processo, que você não precisa correr atrás do emagrecimento, correr atrás da força, da tonificação muscular. Saiba, você tem que ter um entendimento que isso é uma consequência daquilo que você faz. Então, se você já está indo para a academia, se você já está tendo um treino adequado, ou então uma alimentação saudável, as coisas boas vão acontecer porque você está correndo atrás já disso. Então não precisa ficar aquele esforço, meu Deus, eu preciso para ontem, aquela ansiedade, porque vai fluir. Gradativamente vai fluir. Todo dia, se você cumprir o seu papel, se você fizer as coisas certas, a alimentação certa, você não vai precisar fazer um esforço gigantesco para que isso ocorra de forma rápida, né? Você vai saber que você está no processo, e isso é relaxar, é isso que você aceitar que as coisas não acontecem de uma hora para outra, que você precisa desse processo de construção e que as coisas ao seu redor vai começar a fazer efeito. Então o seu corpo tende a relaxar, seu corpo tende a produzir hormônios mais femininos, mais característico com você, e aí a questão da cólica, a questão de menstruação regular vai começar a se enquadrar mesmo no papel feminino, no papel corporal mesmo, da saúde feminina. Isso vai fazer com que você tenha mais saúde, mais leveza, você vai conquistar muito mais coisas, você vai ter um progresso mais rápido, em vez de... Com isso, os benefícios são tão grandes que você vai começar a ver no seu dia a dia, como diminuição de dores, diminuição das inflamações articulares, a parte intestinal vai começar a funcionar de forma regular, né, como se fosse um reloginho, não vai ter mais tanta cólica como você possivelmente está tendo, né? Então essa cólica, há uma diminuição dessa dor. Tem relatos aqui na clínica de clientes e pacientes que já passaram por mim e que
relatam, né, essa diminuição dessas dores, relatam a resposta de emagrecimento mais rápido, a resposta de tonificação muscular mais rápida. Então o segredo é você relaxar, você saber receber as coisas boas da vida, ter mais gratidão das coisas que você tem, saber que é um processo, saber terceirizar as questões do trabalho, saber pedir ajuda, saber que quando você pede ajuda, quando você terceiriza o que você deseja, né, seus trabalhos, tudinho, e você consegue fazer com que monte uma equipe para te ajudar, isso faz com que você não sobrecarregue sua estrutura. Imagina só você ter que lidar com tudo, com família, casa, trabalho, e imagina o seu organismo trabalhando em excesso. É prejudicial para você. Então saiba que quanto mais relaxada você tiver, quanto mais recebedora das coisas da vida você tiver, mais benefícios você tem, tá bom? E não é somente na questão do corpo, também de relacionamentos, tá? As pessoas vão começar a te olhar de uma forma diferente, mas isso é uma questão de um outro vídeo que vai vir mais pra frente. Um beijo.